Oi, gente, nesse canal me chama Mai, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre deixe de ser besta. No caso é como eu deixei de ser besta. Tem até essa camisa aqui, ó, que combina super, que minha irmã me deu um tempinho lá do Ceará. Não sei se dá pra ver. Aqui, ó, Fortaleza, Ceará. Minha irmã trouxe pra mim uma vez. De uma viagem que ela fez da universidade, gente. Muito legal, faça universidade pública, se vocês conseguirem, porque é difícil. Enfim, vamos lá. Eu vou falar nesse vídeo como eu deixei de ser besta e como foi essa experiência pra mim. Não tem como a gente deixar de ser algo que a gente não admite que a gente é, ou que a gente ainda não percebeu e se deu conta que é. Por muito tempo da minha vida, eu falava muitas coisas, fazia muitas coisas na preocupação de me encaixar ou de agradar, e eu fazia isso inconscientemente, sem perceber. E também teve a questão de eu deixar de fazer coisas, ou falar coisas que me incomodavam também por questão de não querer ficar um clima estranho, não saber qual vai ser a reação da pessoa. Nessa questão de não falar que me incomoda, dessa dificuldade, eu peguei isso muito da minha criação, da minha infância, porque minha mãe é uma pessoa muito difícil de lidar por alguns motivos. E quando a gente discordava, para ela as reações dela eram sempre muito exageradas. Então eu aprendi que se eu discordasse ou tentasse discutir para conversar, resolver uma diferença, viraria uma coisa muito grande, uma briga muito feia, horrível. E eu levei isso pra vida. E agora, aos poucos, eu tô melhorando e tal. Levei isso aí pra psicanalista quando eu tava fazendo terapia. E eu vi que é um problema meu e que eu deveria trabalhar nisso. Uma coisa que eu aprendi muito também, que a principal coisa, gente, que eu aprendi fazendo psicanálise, ou melhor, fazendo sessão, né, de psicanálise e tal, foi que muitas das coisas, não tem como a gente resolver um problema que a gente não admite que existe. Então, a partir do momento que a gente fica se fazendo, se passando, deixando pra lá nossos defeitos, deixando pra lá o que a gente faz ou deixa de fazer, que nos chateia, que nos incomoda, sobre nós mesmos, não nem sobre os outros, mas nossa relação com nós mesmos, quando ela não tá boa, enquanto a gente não reconhecer isso pra poder fazer algo a respeito, nada vai mudar. É muito importante, sim, a gente assumir culpa, assumir responsabilidade pelos nossos atos e nossas ações. Eu sou o tipo de pessoa que eu vou estar sempre disposta a conversar. Se precisar pedir desculpa, eu peço. Eu reconheço meus erros, eu tenho minhas qualidades, sei que tenho meus defeitos, mas eu consigo numa boa reconhecer quando eu errei. Ou quando eu não vejo que eu errei, mas a pessoa consegue me provar com razões e argumentos válidos que eu errei, eu admito isso numa boa ou reconheço, sem problemas nenhum. Ela falou que não tem como a gente. Tudo que acontece com a gente, e é um fato, tem culpa nossa sim, tem responsabilidade nossa sim. Ou por a gente ter aceitado, ou por a gente ter deixado acontecer, ou por a gente não ter aprendido a lição na primeira vez e ter repetido o mesmo erro de novo. Eu vi uma coisa na internet, é verdade. Os erros, a gente vai repetir os mesmos erros, a gente vai passar pelo mesmo ciclo, pela mesma situação várias vezes, até a gente entender o que a gente está fazendo de errado, o que a gente precisa fazer diferente para não passar por aquela situação, por aquele momento de novo. E eu tinha esse problema, às vezes ainda tenho de acumulando que eu não gostei e tá explodindo virar uma bola de neve. Ultimamente tá tentando comunicar, por mais que seja desconfortável pra mim, mais do que pra pessoa, às vezes é pra mim. Às vezes pra pessoa não é nada demais, mas pra mim foi complicado às vezes falar do que eu não gosto, mas é importante porque é melhor do que você depois explodir e virar uma bola de neve e tal. E pensando nisso, teve algumas coisas que eu observei que eu fazia, essa questão de ter tendência a, às vezes, querer agradar ou me encaixar. Em parte era porque eu só queria me sentir, como eu posso falar, incluída em algo. E em parte também era porque, como é que eu posso falar? Era porque eu percebo que é mais fácil você conseguir as coisas você agindo como extrovertido, o que é um fato, do que quando você age como um introvertido agiria. O introvertido, ele tem aquilo de pensar mais antes de agir, de falar, de escolher melhor, selecionar melhor com que pessoa você vai lidar. Eu tinha sempre isso muito em mente, agora que eu tô mudando um pouco, de achar que eu precisava falar só com pessoas que eu queria ser amiga, ou que eu considerava amiga. E não necessariamente, às vezes você tá num ambiente, perdão, que você precisa falar com todo tipo de pessoa. A questão não é todo tipo de pessoa, que isso eu sempre fiz, falar com todo tipo de pessoa. A questão é que às vezes você vai falar com pessoas, conversar de uma boa, pensar num ambiente que você vai conviver com várias pessoas e uma hora ou outra você vai se comunicar com elas, normal, mesmo que elas não sejam próximas ou não sejam do seu interesse, e que tá tudo bem. Nem tudo vai virar uma amizade, nem tudo precisa ser uma coisa muito grandiosa. E eu tenho muito isso de querer me poupar. Tipo, ai, pra que eu vou lidar com uma pessoa que eu não sei nem se gosta de mim ou não, ou uma pessoa que eu não conheço direito, se eu já sei que é meu amigo, que é meu colega e tal. Mas, às vezes, essa interação, comunicação, além de te tirar da tua zona de conforto, vai fazer você, vai abrir novas portas pra você. E teve vezes de eu ser ajudada por pessoas que nem eram próximas a mim, mas que eu conversei com elas, ajudei elas outras vezes, ou que a gente se deu bem, conversou, trocou uma ideia, e de alguma forma elas me ajudaram também, até sem eu saber eu esperar. O que eu quero dizer com isso? Que a comunicação é importante. Se você é uma pessoa que você tem dificuldade, às vezes, em falar não ou falar o que você não gostou, vai treinando, às vezes, no espelho, vai escrevendo antes, ensaia, vê o que você vai falar. Pensa bastante, eu sou assim. Vê quais palavras você acha que é melhor usar, explicar seu ponto de vista, deixar claro o que você quer dizer, que às vezes a gente fala uma coisa e as pessoas entendem outra. Então é importante a gente treinar a nossa comunicação. Sempre que eu vou falar algo que pra mim é importante, eu vejo bem o que eu vou falar, como eu vou falar,
como, tudo isso, gente. Que às vezes você fala uma coisa, nem na intenção ruim, mas o tom de voz que você usar pode parecer muito ofensivo ou agressivo pra pessoa. E principalmente se for algo importante pra você, eu acho que é importante ver tudo isso. Mas enfim, o tema do vídeo é como deixei de ser besta. Primeiro eu reconheci que eu era besta. É muito fácil a gente ficar, eu não tenho defeitos, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Legal, é muito fácil culpar o outro. Mas é muito melhor a gente, como eu quase falar, a gente assumir responsabilidades pelas nossas ações. Você vai pagar, você que vai pagar pelas suas atitudes, as que você teve, as que você deixou de fazer, de uma forma ou de outra. Então, é muito mais fácil não. É muito mais difícil, mas é muito melhor pra você, em questão de evolução e crescimento pessoal, autodesenvolvimento, você reconhecer, olha, isso aqui foi culpa minha porque eu deixei, isso aqui foi culpa minha porque eu aceitei, já sabendo que ia dar. Fui lá e fiz isso. Então, reconhecer padrões. Eu costumo atrair esse tipo de pessoa. Então, eu costumo lidar com esse tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa costuma me trazer mal ou algum tipo de prejuízo. Reconhecer, olha, esse defeito aqui é ruim pra mim mesmo, mais do que pros outros. Tem defeitos nossos que é pior pra nossa interação com o outro. E tem defeitos nossos que são piores pra nossa interação com nós mesmos. Eu parei observei, às vezes eu deixo fazer coisa pra mim pra fazer pros outros. Então, às vezes, eu largo o que eu tô fazendo pra ajudar. Às vezes, eu acabo sem tempo pra mim. Então, uma coisa que você tem que saber. Quando você é uma pessoa muito prestativa e solícita, a partir do momento que você começar a se impor, falar que você não vai poder, que você não quer, que você não pode, que você não vai, coisas do gênero, vão sim, algumas pessoas ou muitas vão se torcer o nariz. Mas essas pessoas que torcerem o nariz são pessoas que não gostam de você de verdade. São pessoas que gostam da sua utilidade, do que você pode fazer por elas. O mal das pessoas que eu observo muito é achar que todo interesse ou toda inveja é questão material e financeira. Não é, nem sempre. Não é porque você é uma pessoa materialista que todo mundo é materialista. A gente tem que pensar, como eu posso falar, a gente tem que parar de achar que porque a gente faria ou não faria tal coisa, a pessoa faria ou não faria a mesma coisa que a gente. As pessoas sentem invejas por razões diferentes. As pessoas, como posso falar, tem interesse em se aproveitar de alguém por motivos diferentes. Às vezes tá com você pra ela, vai abrir mais portas. Às vezes a pessoa tem inveja de você ser amada, de você ter família, ter que lute por você, que cuide de você, você ter amizade, ser respeitado, ser inteligente, conseguir as coisas com uma certa facilidade ou melhor do que ela. Às vezes sei lá, como posso falar? De inveja já falei, né? Às vezes, não sei, a pessoa tem interesse no que você pode fazer por ela. Essa pessoa que tudo que eu peço ela me dá. Então, sempre que eu preciso de ajuda, essa pessoa tá lá pra mim. E uma coisa que eu vi é verdade, gente. Utilidade não gera valor, gera utilidade. Ou melhor, prestatividade. Não gera valor, gera utilidade. Pode reparar, as pessoas que são interesseiras, que tendem a se escorar umas nas outras, elas geralmente arrumam alguém igual pra fazer amizade, e arrumou alguém igual pra elas se escorarem. Tinha uma menina no meu curso que ela sempre pedia favores. Até que eu percebi que ela pedia mais pra mim, porque eu tinha mais dificuldade em dizer não, provavelmente ela percebeu. E eu comecei a falar não, comecei a ignorar, comecei a falar que eu não podia. Até uma vez que eu ouvi ela soltar assim por alto, porque eu sou muito atenta. Eu não falo diretamente o que eu percebi, mas eu observo tudo e todos. Eu observo muitas coisas. Aí, só que tem coisas que eu prefiro não falar, porque não tem porquê. Aí ela pegou e falou, nossa, eles nem ajudam mais. E tipo assim, ela não gostava de mim. Ela gostava que eu podia ajudar ela com as coisas no curso, no geral e tal. E era uma pessoa que, tipo assim, ela tratava bem, que ela sabia que podia ajudar ela de alguma forma. E quem ela sabia que não podia fazer nada por ela ou não conseguia se defender, ela queria crescer pro lado da pessoa. Eu odeio esse tipo de pessoa, acho que são as pessoas mais baixas que podem existir, pessoas que se aproveitam das outras. É por isso que eu evito falar com esse tipo de pessoa, se eu perceber que a pessoa é assim. E é isso, gente. E as pessoas ficaram incomodadas. Muitas pessoas que gostavam de pedir favores ou aparecer pra falar comigo por conta por essa pessoa prestativa, não porque eu não sou uma pessoa que tem dinheiro, senão eu não estaria nem aqui onde estou. Mas são pessoas que, tipo assim, vê que podem tirar vantagem da outra de alguma forma e se aproveitam disso. E ela se fazia de coitadinha. Tipo assim, ela pintava e bordava, essa garota era o cão. E depois que ela, tipo assim, arrumava confusão com, sei lá, metade da sala ou mais, ela ficava, ai, ninguém me ajuda, não sei o quê. Vira e mexe, alguém ajudava ela com alguma coisa. E quando ela ajudava é porque ninguém gostava dela, porque ela era babaca. Então, tinha vezes que ela pedia coisa emprestada e ninguém prestava. Sendo que na minha turma as pessoas se ajudavam. Mesmo que tivessem grupos e panelinhas fechadas, formadas, as pessoas se ajudavam. Mas como todo mundo percebeu que ela era uma pessoa bem ruim mesmo, não tem o que eu possa falar. Uma pessoa ruim. A gente tem que parar de passar pano. Aí ela tem trauma, isso aqui. Todo mundo tem trauma. Ai, fulano tá sofrendo. Todo mundo tá sofrendo. Vamos parar com isso de justificar. Aí ela pegou e falou assim, ai, ninguém me ajuda, que não sei o quê, porque quando é a gente fulana, ninguém nunca ajuda. Sendo que ela pintava o 7. Ela falava com as pessoas da forma que ela bem entendia. Aí eu pensei, né, até ela arrumar alguém igual o pior, ela vai ficar pianinha, né, que as pessoas só vão, como eu posso falar, esse tipo de pessoa só sossega quando não encontra alguém igual o pior, essa que é a verdade. Enquanto não encontrar, fica querendo se crescer, se mostrar muito. Mas a pessoa achar que só ela é ruim, só ela consegue fazer as coisas ruins. E não é por aí. O mundo tá cheio de gente ruim. Vamos parar com isso, gente.
Aí ela ficou se fazendo, gente. Aí depois disso me levou até um outro tema de outro vídeo. E que é verdade, a maioria das pessoas que se vitimizam são pessoas que arrumaram sarna pra se coçar, gente. A maioria das pessoas que estão sofrendo injustamente, elas não vão nem querer saber, pra justamente não vir outra pessoa e querer fazer mal a ela de alguma forma, ou da mesma forma que fizeram ela sofrer. A pessoa que ela fica se vitimizando muito, geralmente é uma pessoa com que ela gosta de se apegar ao sofrimento, ou que ela procurou e encontrou, entendeu? Por isso que eu não tenho mais pena. No geral, nunca tive muita. Mas não ter nenhuma de pessoas que se vitimizam desde o início, logo de cara. Cara, foi libertador pra mim, foi muito bom, me evitou muito estresse, muita dor de cabeça. Porque são pessoas que querem se aproveitar de quem tem bom coração, boa vontade. E eu acho que esse tipo de pessoa tem que encontrar alguém igual pior, ou pelo menos ficar sozinha até aprender a se virar sozinha e ser gente. Porque essa garota que eu dei o exemplo, tudo que ela podia pedir ajuda, ela podia fazer sozinha. Então, tipo, sabe? Não tem porquê se comparecer de pessoas que elas arrumam um problema pra vida delas mesmas. Porque elas querem arrumar, entendeu? Uma coisa, ai, tô sofrendo porque, sei lá, uma conta atrasou, não consegui pagar, tal, tal, tal. É outros 500. Agora, uma pessoa que ela arruma confusão com todo mundo e depois quer se fazer de vítima, aí realmente não dá. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever, curtir e comentar. E é isso. Tchau, tchau.